Olá, meu nome é Sandro Soares de Souza, sou diretor de benefício e administração da Regis e estou aqui para falar com vocês, bater um papo com vocês sobre plano de previdência complementar. A Regis, como todos sabem, é uma entidade fechada de previdência complementar que administra plano de previdência, e aí nós temos essa missão de levar até vocês informações sobre a previdência complementar e a importância dela para a formação da renda das famílias. Então, nesses slides que nós vamos mostrar logo em seguida, nós temos uma série de informações para vocês sobre o regime geral de previdência, sobre o regime próprio, a diferença da previdência complementar, dos diversos tipos de planos, a rentabilidade dos nossos planos, o que você pode fazer, o que tem de oportunidade dentro de um plano de previdência, enfim, informações básicas que você vai receber para poder tomar a sua decisão de fazer uma boa poupança previdenciária. Então fique atento nos próximos slides, que tem muita informação boa para você. A primeira pergunta que eu preciso responder é: por que eu preciso de um plano de previdência complementar? Em primeiro lugar, para garantir uma renda melhor na aposentadoria, afinal de contas é um plano de previdência complementar. Para pagar menos imposto de renda na fonte hoje, quando você adere a um plano de previdência, você já recebe de imediato o benefício da dedutibilidade fiscal. Para não pagar imposto de renda sobre os rendimentos das aplicações na fase de acumulação de recursos. Ao contrário de uma aplicação que você faz no mercado financeiro, quando você aplica num plano de previdência, você não paga imposto de renda durante toda essa fase de acumulação de recursos. Para acumular recursos com a ajuda do seu empregador, afinal de contas, um plano patrocinado é a melhor alternativa de investimento. Para proteger a minha família em minha ausência, em caso de falecimento, enfim, você ter um adicional de renda para a sua família. E para não depender somente da aposentadoria do INSS, cujo benefício médio pago é pouco menor de R$ 1.500 por mês. Você vai querer ficar dependendo só do INSS? Antes de mais nada, eu acho que é importante entender a estrutura do sistema previdenciário brasileiro. O sistema previdenciário brasileiro, na verdade, ele se divide em três partes, que é o Regime Geral de Previdência Social, conhecido como RGPS, o Regime Próprio de Previdência Social, conhecido como RPPS, e no meio deles o Regime de Previdência Complementar, que por sua vez se subdivide entre entidades abertas de previdência complementar e as entidades fechadas de previdência complementar. Ao contrário das entidades abertas de previdência complementar, a Regis ela não tem finalidade lucrativa, por isso é que ela se enquadra nas chamadas entidades fechadas de previdência complementar. E qual a diferença de um regime desses regimes previdenciais? O regime geral, conhecido como RGPS, é aquele quando nós entramos no mercado de trabalho e temos a nossa carteira de trabalho assinada pelo nosso empregador, nós entramos automaticamente no RGPS. Ao contrário do outro regime, o RPPS, ele é voltado para servidores públicos dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, além, obviamente, do regime próprio de previdência social do setor federal. Então, essas são as diferentes estruturas do sistema de previdência brasileiro, e no meio desses dois sistemas, como uma forma complementar, nós temos o RPC, que é o Regime de Previdência Complementar. Para quem não sabe, recentemente, a reforma da Previdência, dada pela Emenda Constitucional 103 de 2019, ela reformou os dois regimes, o regime geral, o RGPS, e o regime próprio, RPPS. E o que foi feito com a reforma da Previdência? Basicamente, a reforma da Previdência, o principal pilar da reforma da Previdência foi a fixação de uma idade mínima para a aposentadoria, no caso para as mulheres 62 anos e para os homens 65 anos. Além disso, as pessoas para aposentarem pelo regime geral ou pelo regime próprio terão que contribuir no mínimo 15 anos de contribuição no caso das mulheres e 20 anos de contribuição para os homens.
como um processo intermediário, digamos assim, para que nem todas as pessoas prestes a aposentar ocorresse algum tipo de prejuízo para essas pessoas, foram criadas 6 regras de transição. Dessas 6 regras de transição, 4 são aplicáveis ao regime geral de previdência social. São elas a idade mínima de transição, o tempo de contribuição, a idade mínima mais tempo de contribuição e a regra de pontos, que é a regra 87.97. Tá? Mas atenção, eu gosto sempre de colocar, antes de fazer qualquer tipo de conta e tudo mais, eu gosto sempre de lembrar, principalmente para os mais jovens, se você nasceu após 1983, se for mulher, ou se homem nasceu após 1984, você não precisa nem fazer conta das regras de transição. Você vai, no caso de mulher, vai aposentar com 62 anos e homens vão aposentar com 65 anos. Simples assim. O que mais tivemos de alteração com a reforma da Previdência? A regra de cálculo do benefício do INSS foi sensivelmente alterada. Eu acho que é importante ter uma especial atenção nisso. Antes da reforma da Previdência, o cálculo do benefício do INSS ele era feito com base nas 80% maiores contribuições efetuadas pelos beneficiários do INSS, né, ou do Regime Geral de Previdência Social, RGPS, de 1994 até hoje. Dessa forma, por essa regra, descartava-se as 20% menores contribuições neste período. O problema é que, com a reforma da Previdência, não se descarta mais as 20% menores contribuições, porque leva-se em consideração 100% de todas as contribuições, sendo que o parâmetro de partida é 60% da média desses 100%. Tá? E aí, com isso, vai agregando mais 2% por ano que exceder o tempo mínimo de contribuição até atingir os 100%. Então, exemplificando como é que fica o caso das mulheres. O tempo mínimo de contribuição das mulheres é de 15 anos e de homens 20 anos. Para ele atingir os 100% da média dos 100% das contribuições, as mulheres terão que contribuir por 35 anos para ter direito ao benefício de 100% e os homens vão ter que contribuir por 40 anos de contribuição, né, para ter direito aos mesmos 100% do benefício. Lembrando que hoje o teto do regime geral e do regime próprio, ele está limitado a R$ 6.101,06. Se você tem alguma dúvida com relação a esse cálculo da média, basta baixar no seu celular um aplicativo chamado Simulador Nova Previdência. Ele é fornecido pela Dataprev e lá você vai poder simular exatamente a sua situação, como é que você fica encaixado dentro das regras de transição, e lá ele vai te mostrar a opção mais vantajosa em termos de benefício ou de tempo mais curto para a aposentadoria antes dos 65, no caso dos homens, e no caso dos 62 anos, no caso de mulheres. Uma questão importante que nós precisamos estar atentos é com relação à situação do aposentado no Brasil. Segundo dados de uma pesquisa do IBGE chamada PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, apenas 1% dos aposentados no Brasil são independentes financeiramente. O dado mais alarmante dessa pesquisa é que 28% dos aposentados dependem da caridade para sobreviver e 25% desse total ainda continuam trabalhando. E aí vem aquela pergunta, né? Em que quadrante você quer ficar? Na ala dos independentes, na ala daqueles que vão trabalhar até morrer, ou que vão depender da caridade, ou depender de parentes para sobreviver? A escolha é sua. A importância da previdência complementar para as famílias. Segundo dados do INSS, o benefício médio pago pelo Regime Geral de Previdência Social não ultrapassa os R$ 1.500. Já os funcionários aposentados do BRB recebem em média R$ 3.754 contra um teto de R$ 6.101. Isso é só para mostrar para vocês que, mesmo considerando o teto do INSS de R$ 6.101,06, é muito difícil o INSS pagar o teto. Como foi mostrado anteriormente, a média dos benefícios não ultrapassa os R$ 1.500 por mês. Então, numa situação como essa, o que dá para ser deduzido por conta disso é que quem sustenta, na verdade, o benefício, o padrão de vida do aposentado é a Regis. A Regis, segundo o levantamento que nós efetuamos internamente, o benefício pago pela Regis corresponde a 64,31% da renda total do aposentado.
Então, se você abre mão da Regis, é a mesma coisa de abrir mão de 64,31% da sua renda quando você aposentar. Pense nisso também. Vamos falar agora dos grandes números da Regis. A Regis é uma entidade que foi criada em 1985 e atualmente ela possui 6 patrocinadores: o BRB, a BRB Card, a Corretora de Seguros BRB, a Saúde BRB, a própria Regis e a Companhia do Metropolitano do Distrito Federal, o Metrô DF. Nós temos atualmente 5.008 vidas sob nossa responsabilidade, sendo 3.666 ativos, 1.195 assistidos e 147 pensionistas. Nós administramos 5 planos de benefícios, sendo 4 abertos, 1 fechado e o plano de gestão administrativa, conhecido como PGA. A Regis administra 2,8 bilhões em patrimônio. A maior parte desses recursos, 79%, é oriundo do plano criado lá em 1985, o plano BD01, com 13% para o plano CD03, 3% para o plano CD02, 2% para o plano CD Metrô, 1% para o plano CD05 e o restante, 3%, do plano de gestão administrativo PGA. E nós temos um índice geral de adesão de 89%, ou seja, considerando 100% dos empregados das patrocinadoras, 89 tomam a decisão inteligente de aderir a um dos planos administrados pela Regis. Tipos de planos de benefícios administrados pela Regis. Em geral, os planos de benefício administrados por entidades fechadas de previdência complementar se dividem em 3 categorias: o plano de benefício definido, o plano de contribuição definida e, no meio desses dois, o plano de contribuição variável. A diferença básica de um plano de benefício definido é que no BD, você sabe o valor do benefício. Esse tipo de plano no mercado de previdência complementar ele está totalmente em extinção. Por quê? Porque ele possui um risco biométrico, também conhecido como risco atuarial, na fase de capitalização e na fase de pagamento de benefícios. Por outro lado, os planos de contribuição definida, conhecidos como CDs, você não sabe o seu benefício no final, apenas sabe o quanto contribui. Por este motivo, este tipo de plano não tem risco biométrico ou atuarial. E no meio deles, como já adiantamos, o plano de contribuição variável, ele tem a característica de ter a contribuição é variável durante a fase de acumulação de recursos, mas quando ele aposenta o benefício é definido. Então, por este motivo, na fase em que o benefício está definido, que é a fase de aposentadoria, nesse caso ele tem risco atuarial nessa fase. A Regis administra esses 3 tipos de planos no nosso portfólio de planos administrados atualmente. E o que é um plano de benefício definido? Esse plano, o plano de benefício definido, que aqui na Regis nós temos o plano BD01, ele foi criado lá em 1985, mas ele foi fechado para novas adesões em fevereiro de 2000, então ninguém mais entra no plano BD01. Então, se vocês quiserem maiores explicações, temos lá uma explicação mais detalhada lá na plataforma Moodle, de educação previdenciária, que vocês podem buscar mais informações. Mas, para simplificar bem resumidamente o que é um plano BD, nós fazemos uma alusão do plano BD a uma grande caixa d'água, onde você tem a contribuição das patrocinadoras de um lado, a contribuição dos participantes do outro e os ganhos dos investimentos. Toda essa água vai carrear para dentro de uma caixa d'água, que vai formar o que a gente chama de recursos garantidores. E ela tem 2 saídas, uma pequena saída para as despesas administrativas e a outra saída que é o próprio pagamento de benefícios, que são os benefícios concedidos e os benefícios a conceder, que constituem o que nós chamamos de provisões matemáticas. Detalhe importante: todo mundo que contribui para um plano de benefício definido vai beber dessa mesma água, por isso é que ele tem que ter uma administração muito bem feita, bem cuidadosa, porque essa água tem que dar para todo mundo beber, ok? O plano de contribuição variável tem uma característica diferente do plano de benefício definido. Qual é? Ele tem 2 fases distintas. Uma primeira fase, que é a fase contributiva, é que você vai acumulando os recursos
com base nas suas contribuições e nas contribuições da patrocinadora, vão formar o que a gente chama de reserva garantidora. Após essa fase contributiva, entra a fase do pagamento do benefício, em que essa reserva garantidora é toda derramada dentro de uma grande caixa d'água, aí semelhante ao plano BD01 nessa fase, e aí ele vai continuar sendo rentabilizado pelos investimentos, mas ele tem duas saídas, que é a saída do pagamento das despesas administrativas e os benefícios propriamente ditos. Então, como ele é um plano que paga benefício de caráter vitalício, ou seja, enquanto a pessoa viver, eu vou pagando o benefício, por isso é que nós falamos que nessa fase do benefício, o plano de contribuição variável CV03 ele passa a ter risco atuarial. A Regios administra dois tipos de plano de contribuição definido, o CD02 e o CD05. Esses planos eles têm duas fases distintas, como nos demais planos. Ele tem a fase contributiva e a fase de pagamento de benefícios. Na fase contributiva, você tem as contribuições pessoais e patronais que vão vertendo para o que a gente chama de uma reserva garantidora, e o pagamento de benefício é feito exatamente com base nessa reserva garantidora, por prazo determinado. Por este motivo, este plano ele não tem risco atuarial. Então essa é a grande vantagem desses dois planos, o CD02 e o CD05. Por ele não ter risco atuarial, é por isso que esses planos eles têm condições melhores de portabilidade e resgate. O CD05, por exemplo, você consegue resgatar quando você reincide, é bom sempre lembrar, né, o resgate de um plano de benefício só é possível quando você reincide o contrato de trabalho. Você consegue resgatar até 80% pela regra atual da parte patronal e 100% da parte pessoal. Por uma reformulação que nós estamos fazendo agora no CD05, e esse índice vai chegar até 90% da parte patronal. Então é uma condição excepcional comparativamente, por exemplo, ao CV03, que você só consegue resgatar a parte pessoal, né? Ou seja, 100% da parte pessoal. A parte patronal você não alcança no resgate. Já no CD05 você já consegue atingir até 90% da parte patronal, o que é um baita benefício. E a portabilidade também, a condição da portabilidade do CD05 também é muito melhor comparativamente aos demais planos. No caso do CD05, se você ficar 3 anos vinculado ao plano, você consegue portar, supondo você saiu do BRB, não tem mais vínculo empregatício com o BRB, você quer mandar o seu recurso para um outro plano de previdência, é o que a gente chama de portabilidade. Nessa portabilidade você consegue, se você ficar pelo menos 3 anos no CD05, você consegue mandar absolutamente tudo para o outro plano de previdência que você tiver, que pode até ter um plano aberto. Então ele tem a portabilidade de 100% do seu recurso pessoal e 100% da patronal. Por isso que esse plano é um plano que a gente está bastante empolgado com ele, né? Que as pessoas efetivamente têm demonstrado muito interesse no plano CD05. Nesse slide, nós demonstramos a redução da base tributária, independente da escolha da tabela de tributação, porque quando você adere a um plano de previdência, você tem que escolher a sua tabela do imposto de renda, se é a tabela progressiva ou regressiva. Mas independente da sua escolha, você já tem um benefício de imediato, que é a dedução da base de cálculo do imposto de renda. Então, nesse slide nós mostramos como é que é para uma pessoa que não tem um plano de previdência, comparando com a pessoa que aderiu ao plano de previdência e está utilizando o limite permitido pela legislação, que é 12% de dedutibilidade, ou seja, considerando a sua renda bruta, 12% você pode abater da sua base de cálculo do imposto de renda. Então nós fizemos essa conta aí, você não precisa fazer essa conta aí na mão, já fizemos essa nesse slide. Então uma pessoa, por exemplo, que ganha R$6.000, se utilizar até o limite do benefício fiscal, que é de 12%, chega a pagar por mês menos R$ 196,66 de imposto de renda. Então, ao invés de contribuir com R$ 604, que é uma pessoa sem plano de previdência pagaria de imposto de renda, no caso da pessoa que utiliza o benefício fiscal, ele paga só R$ 407,34, ou seja, uma economia de quase R$ 200 por mês. Aí você alonga isso aí durante
10, 20, 30 anos, quanto de imposto de renda a menos que você deixa de pagar. Então é muito importante a gente não deixar de usar esse benefício fiscal a nosso favor. Aqui nós mostramos um resumo das vantagens dos planos da Regis que você tem hoje e que você vai ter no futuro. Então o que você tem de benefício hoje? Rentabilidade isenta de imposto de renda na fase de acumulação de recursos, cobertura para morte ou invalidez permanente, desligamento planejado, você já sabe quando é que você vai poder aposentar, ao contrário com a reforma da Previdência, você só vai aposentar lá pelos 65 anos, se for homem, e 62 se for mulher. Empréstimo com taxas mais baixas, quem é participante do plano pode também recorrer a empréstimos com taxas muito mais baixas, as melhores taxas do mercado. O investimento é bastante rentável, você paga menos imposto de renda hoje e você controla o valor do seu benefício futuro, né? Porque quanto mais você contribui, melhor o seu benefício no futuro. Se você passar por um momento de aperto, você altera o seu percentual de contribuição e aí você ajusta e resolve o seu problema hoje. Com relação ao futuro, o que você tem de benefício ao aderir a um plano de previdência hoje? Lá na frente você vai ter um benefício temporário, se for você optar pelo plano CD, ou um benefício vitalício no caso do plano BD e o plano CB. Você vai ter a preservação da sua renda na fase de aposentadoria, você vai ter uma gestão profissional dos investimentos, você vai ter direito a oferecer para a sua família pecúlio e pensão, no caso para os beneficiários cadastrados. E vai continuar tendo, assim como tem hoje, você vai continuar tendo lá no futuro empréstimos com taxas mais baixas. Essa tabela mostra o patrimônio consolidado administrado pela Regis, né? Lembra daqueles 2,8 bilhões de patrimônio que nós mencionamos? Então, aí tem a distribuição desse patrimônio em todos os planos que nós administramos, o BD01, o CD02, o CB03, o CD Metrô, o CD05 e o plano de gestão administrativa, conhecido como PGA. Obviamente, o plano de maior patrimônio é o plano BD01. Ele é o mais antigo, né? Lembra? Foi criado em 1985, ele tem 2,2 bilhões de patrimônio e os demais recursos estão distribuídos nos outros planos. Mas o que é mais importante nessa tela, que é importante vocês olharem, é essa coluna desempenho no ano. Notem que ela está toda verdinha. Então, esse verdinho aí significa que nós, em todos esses planos, nós atingimos o seu referencial de rentabilidade. No caso do BD01, que é 5%, 5,36% ao ano, mais a variação do IPCA, e nos demais planos, que é IPCA mais 4,5%. 4,5% real, gente, é acima da inflação. E nós conseguimos em todos os planos aí pintar tudo de verdinho, sinal de que a gente teve um bom desempenho no ano de 2019. Olha, sobre o aspecto de rentabilidade, nosso desempenho foi muito bom. Nesta macroalocação e rentabilidade do plano BD, vocês podem ver como é que está distribuído os recursos. É importante entender aqui que a maior parte dos recursos do plano BD01 estão alocados em aplicações de renda fixa, o que dá muita segurança para o investidor, né? 87,46% dos recursos do plano BD estão aplicados em renda fixa, o que evita aquela famosa volatilidade dos recursos. Mesmo assim, com essa composição, essa distribuição de aplicações em renda variável, estruturadas, imobiliária, etc., nós conseguimos uma performance no ano de 132% em relação ao referencial IPCA mais 5,36%. E fechamos o ano com um superávit de 35 milhões. Então, ou seja, considerando o patrimônio de cobertura, que é o total de recursos que nós temos para pagar os benefícios para os participantes, e as provisões matemáticas, que é o total de benefícios que nós ainda vamos pagar ao longo dos anos, ainda sobra 35 milhões aí de superávit no plano, o que demonstra a solidez do plano BD01. A macroalocação e a rentabilidade do plano CD02
que teve ela está distribuída basicamente em renda fixa, não tem outras aplicações em renda variável, em ativos mais arriscados, né? Nós só aplicamos em renda fixa. Então, 89% dos recursos estão aplicados em títulos públicos, o que dá também muita segurança para quem está investindo no plano CD02. E ele teve uma performance no ano passado de 117%. Então, ou seja, uma rentabilidade muito boa comparado a qualquer tipo de aplicação financeira no mercado. Já a macroalocação em rentabilidade do plano CV03, que tem um total de 378 milhões em patrimônio, ele, apesar de ser um plano com público jovem, também tem uma concentração maior de recursos em renda fixa, né? 86% dos recursos estão alocados em renda fixa. Esse é um plano, como nós já falamos para vocês, ele tem um risco atuarial na fase de pagamento de benefícios, por isso que ele tem resultado. Se vocês forem olhar, ele é um plano que tem um superávit de 4 milhões de reais, é um baita superávit. Esse superávit é tão bom que ele nós, quando tem um superávit tão alto assim, ele é subdividido pelas regras da Previc. Nós temos que colocar uma parte em reserva de contingência e outra parte em reserva especial. E ainda tem nesse plano o que a gente chama de Fundo Garantidor de Riscos Previdenciais, que tem uma reserva de quase 18 milhões de reais. Ou seja, é um plano extremamente sólido, seguro e que tem um baita superávit aí para sustentar o pagamento do benefício para todos os seus participantes. Além da performance, claro, que foi obtida no ano passado de 152% do seu referencial IPCA mais 4,5%. A macroalocação e a rentabilidade do plano CD Metrô, ela também está demonstrada nessa tabela, né? Um total de quase 48 milhões de recursos aplicados, a maior parte em renda fixa, já tem uma parte em renda variável também, e esse é o plano que foi o plano que nos deu maior orgulho no ano passado em termos de performance, porque ele performou em 14%, acima de 14% no ano passado, uma performance de 178% em relação ao seu referencial. Então é um plano realmente que está muito bem, os recursos estão muito bem aplicados e com uma rentabilidade excepcional nos últimos 12 meses. Já a macroalocação e a rentabilidade do plano CD05, o CD05, para quem não sabe, ele está mudando de nome, né? Vai virar o plano Capital Prev, assim que o processo lá na Previc for concluído. Ele é um plano, é o nosso caçula, né, entre os planos de previdência. Ele foi criado em 2017, mas ele já tem mais de 4 milhões de reais de patrimônio. A maior parte ainda está aplicada em renda fixa, mas mesmo com essa preponderância da renda fixa, ele teve uma performance também excepcional, de quase 12% em 2019, o que equivale a 151% do seu referencial IPCA mais 4,5%. Com relação ao PGA, que é o Plano de Gestão Administrativa, o que é o PGA? Ele é um plano dos planos. Então, quando você faz as suas contribuições para o seu plano de previdência, uma parte dos recursos ele é canalizado para pagar as despesas da rede, né? Água, luz, telefone, empregados, impostos e tudo mais. Só que a rede não gasta tudo, né? Uma parte disso sobra. Essa sobra vai para o plano de gestão administrativa, que é o PGA. Ele está com patrimônio de mais de 72 milhões de reais. Todos os recursos são aplicados em renda fixa. Ele tem que ter também uma aplicação como se fosse de plano de previdência mesmo. Ele tem performance, ele tem que ter um referencial de rentabilidade, que no caso dele é IPCA mais 4,5%, e ele está totalmente alocado em renda fixa, em aplicações em títulos de renda fixa. Mesmo assim, ele teve uma performance também excepcional no ano passado, quase 10% de rentabilidade, e esse plano, se você for analisar no quadro abaixo, ele tem lá a distribuição por plano. Então, cada plano ele tem um pedaço do PGA. Então, você vai olhar lá, o BD01 tem quase 62 milhões, o CD02 tem 800 mil e o CV03 tem 7,7 milhões do PGA, o plano Metrô tem 700 mil e o plano CD05 tem 100 mil. Então, assim, desses 72 milhões ele é distribuído entre os diversos planos que nós administramos. E aí, com isso, nós completamos os 2,8 bilhões de reais que nós temos administrados no total entre os planos da Regios.
Este quadro da rentabilidade histórica é o nosso grande orgulho aqui em termos de desempenho de investimento. Se você for analisar, os nossos planos vêm performando. Toda vez que você notar um tiquezinho, é só olhar aqui, um tiquezinho verde é sinal de que o plano performou acima do seu referencial. Ou no caso do plano BD 5,36 mais IPCA, no caso dos demais planos IPCA mais 4,5. Então isso mostra efetivamente a eficiência na gestão dos investimentos. Então se você for analisar aí em todos esses anos, 2019, 2018, 2017, 2016, ou seja, de maneira consistente, a Regis vem atingindo, vem cumprindo com o seu objetivo de entregar para o participante uma boa rentabilidade, uma rentabilidade acima das suas metas, dos seus referenciais de rentabilidade. E mesmo se você for olhar, não, mas isso é de curto prazo, não. Se você analisar dentro de uma perspectiva de longo prazo, de 5, 10 anos, você pode ver que a rentabilidade dos planos da Regis tem sido excepcional. Fazendo uma comparação com a taxa Selic, a taxa que todo mundo acompanha no mercado, nos últimos 10 anos a taxa Selic variou em 157%. O nosso plano CV03 rendeu 238%, enquanto que o BD01 273%. Ou seja, em todos esses planos com uma performance excepcional de rentabilidade, e isso traz para você, o participante, uma segurança maior de que o seu benefício futuro vai ser entregue num patamar bastante elevado, né? Que é isso que todo mundo procura, um plano equilibrado e um plano que efetivamente entregue resultado para você no futuro. Pense nisso na hora de tomar sua decisão de investimento. Nesta tela nós temos a população dos nossos planos de previdência, dos planos administrados pela Regis. Como nós já adiantamos, nós temos um total de 5.008 vidas sob nossa responsabilidade e eles são distribuídos nos nossos planos, o BD01, CD02, CV03, CD Metrô e CD05. O plano que tem o maior número de participantes é o CV03, que corresponde a 40% do total de participantes, com 2.214, seguido pelo plano BD01, que tem 1.827, e depois nós temos o plano CD Metrô com 741 participantes. Isso são dados de dezembro de 2019. Os participantes eles estão distribuídos nas categorias ativo, assistidos e pensionistas. No nosso caso, a maior parte dos nossos participantes da Regis estão na categoria ativos, ou seja, ainda estão contribuindo para o seu plano de previdência. Isso equivale a 73% do total de participantes. Os assistidos, 24%, e os pensionistas representam 3% do total. A distribuição por sexo, a maior parte dos nossos participantes são do sexo masculino, 58%, seguido pelas mulheres de 42%. Aliás, mulheres, por favor, entrem nos nossos planos, comprem os nossos planos de previdência, porque vocês estão perdendo aqui na categoria, aqui na distribuição por sexo. Com relação ao estado civil, a maior parte dos participantes da rede são casados, 54%, seguidos pelos solteiros, que corresponde a 27%, e as outras categorias viúvos e outros estados civis. As características demográficas dos nossos planos, nessa tabela aí, o que eu acho que é mais importante destacar é a idade média dos participantes ativos, ou seja, quem ainda está contribuindo, quem ainda está na batalha aí. Vocês podem ver que aí o plano BD tem uma idade média de 56 anos, ou seja, daqui a pouco esse povo está todo mundo aposentado. Então quem vai sustentar aí é o pessoal do CV03, do CD05, né, que tem uma idade média abaixo dos 40 anos. Esses espaços, gente, do pessoal do BD vai ser ocupado por vocês. Então, caprichem aí no seu trabalho aí, que certamente essas oportunidades vão aparecer de ascensão na carreira dentro do BRB. Nessa tela nós mostramos a relação entre participantes e não participantes. No caso do BRB, 89% dos empregados do BRB são participantes da Regis, na BRB Card 58%, na corretora de seguros 42%, na Regis 100% são participantes, e não pode ser diferente, afinal de contas nós vendemos futuro, né? Então tem que ser todo mundo participante. Na saúde BRB, 70% dos empregados da saúde aderiram aos planos da Regis e no metrô 61%. Então nosso indicador geral está em 77% de participantes, né, contra 1.057. A gente brinca muito que esses 1.057 precisam fazer uma análise, né, porque você trabalhar numa empresa que oferece plano de previdência e a pessoa não aderir a um plano de previdência patrocinado,
a pessoa precisa fazer uma análise, porque realmente não dá para abrir mão, principalmente hoje em dia, de um plano de benefício como é o nosso caso, os planos oferecidos pela Regis. Com relação à comunicação e transparência, a Regis é considerada, está entre as entidades mais transparentes que tem no mercado. Então nós disponibilizamos nossas informações para os nossos participantes através do nosso website, do nosso portal do participante, do nosso Regis Mobile, enfim, temos diversas informações que são disponibilizadas para o participante. Na área aberta, nós temos algumas informações, notícias, informações sobre os planos, regulamento, o Regis em números que vocês recebem todos os meses, ele está lá disponível na área aberta, lá no website da Regis, www.regis.org.br. Lá nesse site você também tem um acesso ao portal do participante, onde tem suas informações pessoais, lá o extrato das suas contribuições, a performance. Você pode simular, por exemplo, um empréstimo, se desejar, por exemplo, tomar um dinheiro emprestado, né, do seu plano de previdência. Você pode consultar a sua situação cadastral, fazer o seu recadastramento no portal do participante ou no Regis Mobile também. No Regis Mobile também é possível fazer o seu recadastramento no Regis Mobile. Alterar o seu percentual de contribuição, né? Nós falamos aqui durante toda a apresentação sobre essa questão da importância de você estar revisitando o seu nível de contribuição. A alteração do percentual de contribuição pode ser feita no próprio website, no portal do participante ou no Regis Mobile. Enfim, nós temos aí, disponibilizamos o simulador de previdência, usem o simulador de previdência, olhe periodicamente, é importante você estar olhando o seu nível de contribuição e verificar o seu benefício futuro, se ele se adequa àquilo que você quer perseguir no futuro, que é a grande vantagem de um plano CV, de um plano CD05, por exemplo, é exatamente isso, essa possibilidade de você poder definir qual é o seu benefício futuro. Ninguém vai dizer o quanto que você vai ganhar, você vai definir a partir das suas contribuições. Pense nisso, utilize os simuladores, utilize o recadastramento, utilizem essas ferramentas que elas são muito importantes para definir o seu futuro. Não deixe de aproveitar o seu plano de previdência e qualquer dúvida, gente, entre em contato conosco, nosso telefone é o 3035 4400 ou manda um e-mail para relacionamento@regis.org.br. Enfim, qualquer dúvida que tiver, entre em contato conosco e com certeza um dos nossos colaboradores entrará em contato contigo, ou até mesmo eu ou alguém da diretoria entrará em contato contigo para sanar as dúvidas e ter efetivamente você ter a segurança de que está fazendo um grande investimento no seu futuro e no futuro da sua família. Pense nisso, não deixe de aproveitar as vantagens dos planos administrados pela Regis. Até breve e até uma próxima oportunidade.